Na primeira leitura de hoje, nós escutamos o relato da unção de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Naquele momento ainda as tribos não estavam unidas, cada tribo se autogovernava. Deus suscitava juízes, e esses juízes então conduziam o povo quando havia uma ameaça, quando havia um inimigo em comum, um invasor. Mas agora Deus, a pedido do povo, que via que os outros povos tinham reis, escolhe Saul. É só depois com Davi que as 12 tribos vão constituir um reino. Saul não governará sobre as 12 tribos, mas ali começa a monarquia em Israel. Nós sabemos que depois Saul vai desagradar o Senhor, e o Espírito do Senhor não estará mais com ele, porque ele desobedecerá. E depois até Saul terá inveja de Davi e procurará matá-lo e assim por diante. Mas nesse momento, Deus manda o profeta Samuel ungir Saul. Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Então essa é a principal característica de um rei, a sua principal função: combater os inimigos, impedir o avanço do mal, manter a ordem. Por isso, inclusive, logo no início, a leitura diz que entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele, dos ombros para cima sobressaía a todo o povo, ou seja, era um homem forte, era um guerreiro, que podia muito bem conduzir nas batalhas, nas lutas, o povo. Esse gesto da unção do óleo, o óleo que impregna as coisas, aquilo que é ungido com óleo fica impregnado de óleo, simboliza justamente a graça de Deus que se apodera da pessoa, o Espírito de Deus que possui aquela pessoa e que a fortalece, que a capacita para aquela missão que Deus deu. Então, se Deus dá a alguém uma missão, dá também a capacidade, dá também a força para cumpri-la. Esse é o significado do óleo, da unção. No Antigo Testamento eram ungidos os reis, os sacerdotes e eventualmente também os profetas. E como nós sabemos, a palavra Cristo significa justamente ungido. O Messias, em hebraico, o Cristo, em grego, significa aquele que tem a plenitude da unção. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, profeta e rei. O Espírito Santo desceu e permaneceu sobre ele, e essa plenitude do Espírito Santo foi prometida também ao povo messiânico, a todos nós, que somos cristãos, ou seja, nós participamos, nós tomamos parte na unção de Cristo, recebemos o Espírito Santo e temos o tríplice munus, a tríplice missão de Cristo de sermos profetas, sacerdotes e reis. Participamos da missão dele, da unção dele. E esse munus régio
como eu disse, tem justamente esta característica. O rei é aquele que impede o avanço das forças do mal, que combate os inimigos, que estabelece a ordem, a justiça, a paz. Então, nós que recebemos essa unção de Cristo e que somos reis, um povo de reis, como diz São Pedro, um povo sacerdotal e régio, cheios da força de Deus, fortalecidos pela graça de Deus, temos que combater o mal, ou seja, combater o pecado, combater o demônio, combater a concupiscência, combater o mundo, os inimigos da nossa salvação. Nós contamos com essa unção que nós recebemos, com a força, com a graça de Deus, para não sermos vencidos pelas tentações, para não sermos vencidos pelos nossos inimigos, impedirmos que o mal avance, com a força de Deus, nos mantermos no bem, na vontade de Deus. Então, esse é o munus régio que nós recebemos no batismo. Para não sucumbirmos ao pecado, para não sermos seduzidos pelo tentador, Deus nos deu uma unção especial a fim de que nós vençamos o mal, a fim de que nós vençamos o pecado. E nós então participamos da sua realeza, da sua vitória. Cristo vence e nós vencemos junto com Ele, com a sua força, não com a nossa, mas com a força dele. E no Evangelho, Jesus justamente chama um pecador para ser seu discípulo e depois vai escolhê-lo para ser um dos apóstolos. Levi, Mateus, que foi também evangelista, autor do primeiro evangelho. Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, Jesus o chama e diz: segue-me. Os fariseus depois ficam debatendo entre si por que Jesus se senta à mesa com os pecadores, por que come com eles. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. De fato, nós, sem a força de Deus, sucumbimos. Sem a graça de Deus, cedemos à tentação, ao mal. Mas Ele veio justamente para nos dar a sua força, a sua graça, para nos curar dessa doença espiritual que é o pecado e nos tornar seus discípulos, seus mensageiros, suas testemunhas. Como diz o Salmo, Ele retira do lixo o pobrezinho, o indigente, para fazê-lo assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Então peçamos a Jesus que nos comunica a sua unção, a sua força, a sua graça, que Ele também nos faça viver o nosso munus régio, de não permanecermos sentados no nosso pecado, na nossa indignidade, na nossa miséria, mas que Ele nos dê força para sempre resistir e combater o mal e assim participarmos da sua vida divina, participarmos da sua vitória e reinarmos eternamente com Ele no céu. Amém.